Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Abra suas Bíblias e vamos, com uma alegria e com muita atenção, atentarmos para a mensagem da palavra do Senhor. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, meus irmãos? Queridos, essa é uma declaração por demais conhecida dos servos do Senhor, principalmente por aqueles que têm certa intimidade com as Sagradas Escrituras, em que o escritor aos Hebreus adverte todo o povo do Senhor para o cuidado, para a cautela, para a vigilância necessária que se impõe a todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, no sentido de servir bem ao Senhor e desviar-se de qualquer coisa que possa trazer dificuldade à nossa carreira espiritual. Para tal, meus amados irmãos, o escritor invoca o testemunho daqueles que estão listados no capítulo 11, no capítulo imediatamente anterior a este, para que se possa atentar para o paradigma de cada um desses que manifestaram sua devoção e sua decisão inarredável de servir ao Senhor nosso Deus, a despeito de todas as dificuldades que enfrentaram, a despeito de todas as provas a que se submeteram, a despeito das perseguições e ameaças que foram constantes em suas vidas, mas, no entanto, não abdicaram da fé, nem de servir ao Senhor com todo o denodo e com toda a força da sua alma e do seu coração. Para isso, ele diz que os tais, a expressão ali, nuvem de testemunhas, é exatamente atentar para o modelo, para o exemplo que eles nos deixaram. Portanto, essa colocação do escritor aos Hebreus é exatamente no sentido de que nós também sejamos diligentes na nossa vida, no sentido de servir bem ao nosso Deus, pois fomos chamados para uma carreira, segundo ele. Todo crente tem uma carreira, um percurso, uma caminhada, uma trajetória a ser percorrida. E essa trajetória não pode ser percorrida de qualquer maneira. Ela nos impõe a responsabilidade, o cuidado e a vigilância necessária para que não venhamos a macular essa carreira que, segundo o escritor, nos está proposta. E ele prossegue dizendo que para isso precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e acrescenta: ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou uma cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. E ele, quando chama o exemplo deixado pelo Senhor Jesus Cristo, alinha também as dificuldades que o mestre teve que enfrentar para cumprir bem o plano que Deus desenhou na eternidade para ser executado por ele, porque ele é a manifesta apresentação da sua vontade, o descobrimento da sua vontade, como diz o apóstolo São Paulo no capítulo 1 da Epístola aos Efésios.
Cristo, ele cumpriu piamente tudo aquilo que o Pai havia planejado para executar a redenção da humanidade. Quando ele fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele diz que não foi simples, não foi tão fácil o Senhor Jesus Cristo ir até o Calvário para cumprir a justiça de Deus, substituindo-nos na condenação que nos era certa, que nos era indesviável, e que Cristo assumiu esta culpa para que nós pudéssemos gozar de uma tão grande salvação. Mas para tal, a Bíblia diz que nós devemos considerar que ele suportou contra si mesmo tais contradições dos pecadores. E para quê? Para que a gente, ou para que nós, não venhamos a enfraquecer, desfalecendo em nossos próprios ânimos. Ele diz: olha, vocês que estão nessa caminhada, não resistiram ainda até o sangue. O escritor aos Hebreus estava dizendo de que nós não podemos declinar da nossa fé diante de coisas pequenas, de coisas fúteis, de coisas vãs, de coisas que podem até assumir uma determinada proporção, mas segundo ele, não poderá em momento algum ser um motivo justificador para que nós venhamos a desfalecer da nossa fé. E por que eles? Porque vocês não resistiram como ele até o sangue, combatendo contra o pecado. E acrescenta: não se esqueça da exaltação que ele argumenta com vocês. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles fores corrigido ou repreendido. Por quê? Porque o Senhor corrige ao que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se vocês suportam a correção, Deus vos trata como filho. Porque que pai há a quem o filho não corrija? Isso, aqueles na verdade os corrigiam por um tempo como bem lhes parecia, segundo a vontade deles. Mas este não. Ele nos corrige com uma finalidade: para que nós sejamos participantes da sua santidade. Logo, meus amados irmãos, fiz esta colocação para, nesse texto que nós invocamos, mostrar o cuidado, mostrar a responsabilidade que cada um de nós temos em servir ao Senhor e nos desviarmos de qualquer coisa que se constitua numa ameaça à nossa integridade espiritual, à nossa fé, à nossa santidade, à saúde do nosso relacionamento espiritual com o Senhor. Porque fomos chamados para uma realidade espiritual que é diferente, mas muito diferente, radicalmente diferente daquilo que é o conjunto de atitudes e de procedimentos que regem a vida de quem ainda não tem uma experiência com Jesus, uma experiência de salvação com Jesus. Quem tem Jesus deve andar como Jesus andou. Quem tem Jesus deve copiar o modelo de Jesus. Quem tem Jesus deve seguir piamente os seus ensinos. Quem tem Jesus deve ter o cuidado de glorificar o seu nome pelas boas obras que em nós se observem. O próprio Senhor Jesus Cristo diz no capítulo 5 e o versículo 16 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que é nossa responsabilidade resplandecer como... Vocês vão ter que abrir a Bíblia, né? Se vocês olharem só para mim assim, vai ficar difícil, né? Nós vamos citar muitos textos aqui com a graça do Senhor e a orientação do Espírito Santo. Assim resplandeça a vossa diante dos... para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
Como crente, eu devo ter o cuidado para que ninguém possa falar mal do Senhor, nem falar mal do Evangelho, e nem venha a, de certa forma, comprometer aquela convicção que muitas vezes você afirma: eu sou salvo, eu vou para o céu. Para tal, é preciso que as nossas obras sejam condizentes com esse testemunho, sejam condizentes com essa declaração, sejam condizentes com esta confissão. Sem o que, a gente vai anular não o que Jesus Cristo fez, mas o efeito, o resultado do que Jesus Cristo fez na vida da gente. Sim ou não, meus irmãos? Então, o escritor fala sobre uma palavra aqui utilizada por ele, que é embaraço, deixando todo. Agora observe que ele distingue entre embaraço e pecado, não é? Ele está dizendo que tem coisas que levam inevitavelmente ao pecado. Quando a gente não consegue inibir de imediato alguma coisa que seja uma ameaça à nossa pureza espiritual, eis que inevitavelmente isso conduzirá para o pecado, não é? Daí ele dizer, deixando todo o embaraço. O embaraço são aquelas coisas que se constituem um obstáculo, um empecilho na nossa relação com o Senhor, na nossa comunhão com o Senhor. Muitas coisas no cotidiano, os irmãos sabem que se constituem no embaraço, trazem dificuldades, não é? Dificuldades às vezes nos relacionamentos interpessoais, pelas palavras, pelos procedimentos, por algumas atitudes, palavras ditas de forma intempestiva ou que não contribuem para alguma edificação ou para o fortalecimento de alguma relação. A Bíblia chega a dizer que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, que é embaraço, não é? Suscita ira. Texto que está em Provérbios capítulo 15 e o versículo 1. Às vezes os embaraços também na vida cotidiana dizem respeito até às nossas atividades. No trabalho, por exemplo, a impontualidade é um embaraço, não é? Traz dificuldade na relação de trabalho, traz dificuldades nos contratos que são estabelecidos para a prestação de algum tipo de serviço. E todo crente deve ser cuidadoso para que essa falha também não seja um motivo para que alguém possa tecer algum comentário não elogioso com relação à sua pessoa. Pode haver também os embaraços nas relações familiares, não é? A Bíblia diz que a mulher deve ter cuidado com relação à sua funcionalidade na sociedade conjugal, senão ela pode trazer alguma dificuldade nesse relacionamento. Pedro diz que elas devem sujeitar aos seus maridos, não é? Para que eles, ainda que não possam obedecer à palavra, pelo porte, pelo testemunho de suas mulheres, eles possam ser ganhos sem palavras, não é? Mas aí escuta os homens também, vocês não ficam de fora, não é? É preciso ter cuidado para não trazer dificuldade nos relacionamentos em casa. Para o homem, a Bíblia diz, versículo 7, eu citei o capítulo 3 e o versículo 1 da primeira epístola de Pedro, e o versículo 7 desse mesmo capítulo diz assim: vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam. Dificuldade de relacionamento produzem um embaraço, um obstáculo, um empecilho no relacionamento com Deus. Tem muita gente até que se esforça em alguns aspectos, mas dentro de casa a coisa não está boa.
Não há paz, não há harmonia, não há entendimento, não há um relacionamento sadio, não existe uma comunicação, não existe um trato cortês, não existe um sentimento recíproco de respeito, de urbanidade, de harmonia, de amor. E a Bíblia diz que isso traz dificuldade. A Bíblia chega até a dizer que os céus ficam cerrados. Tem muita coisa boa deixando de acontecer por causa dos embaraços que se estabelecem na relação entre marido e mulher e entre mulher e marido. São embaraços. Eu falei no cotidiano, na vida cotidiana, não é? Na carreira cristã, meus amados irmãos, não é diferente. Também nós devemos nos acautelar daquilo que causa embaraço. E embaraço é tudo aquilo que nos atrapalha de servir a Deus, de servir a Cristo, não é? Nenhum embaraço pode fazer parte desse relacionamento entre o crente e Deus, porque nós fomos chamados para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. Nós não podemos mais carregar nenhum entulho. Nós não podemos mais trazer qualquer bagagem que não pode fazer parte desse relacionamento, dessa comunicação entre o crente e Deus. Tem coisas que atrapalham e atrapalham de forma comprometedora. Mas Deus nos chamou para que nós pudéssemos servir a Ele bem, em total liberdade e livres, porque fomos livres, fomos libertos pelo poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo São Paulo nos advertiu sobre isso, quando ele ressalta a respeito da disciplina do atleta, do soldado e do agricultor. Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, meus amados irmãos, o versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em... E o que de mim ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine aos outros, né? Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Eis porque, meu filho, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está dizendo: olha, nós fomos chamados para uma batalha, nós fomos chamados para um processo de peleja, nós fomos chamados para uma luta, nós fomos chamados para um campo de batalha, e é necessário que todos nós que fomos chamados pelo Senhor estejamos plenamente conscientes de qual é a nossa responsabilidade como soldado, como atleta e como agricultor. Para ele, um soldado é aquele que ele renuncia a muitas coisas e está disposto a sofrer, e está disposto a padecer, mas cumprir bem o seu ofício. Com relação ao atleta, ele diz que é aquele que se prepara para uma competição, e para tal ele se prepara antes, e no momento em que ele vai se submeter àquela prova, ele se desvencilha de tudo, porque ele tem um objetivo. Ele quer alcançar aquele prêmio, ele quer alcançar aquela conquista,
E para tal, ele nem olha para um lado, nem olha para outro. Ele está focado naquilo que ele quer conquistar, que ele quer alcançar. Com relação ao agricultor, ele diz que o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Ele está dizendo, olha, que ele passa horas, passa noite, trabalha ardentemente para conseguir o resultado do seu trabalho, que é a frutificação daquela planta que ele esmerou em cuidar dela. Aí Paulo diz a mesma coisa, não é? Que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor para essa milícia, ele deve ter o cuidado, no sentido de que ela não seja exercida de qualquer maneira. Paulo estava dizendo assim: ninguém pode servir a Deus de qualquer jeito. Ninguém pode servir a Deus do modo que Ele estabelece, o padrão que Ele cria, a forma que Ele pensa, como Ele acha que é certo. Ele diz: olha, existe um padrão, existe um modelo. Esse modelo nos foi transmitido e comunicado pela palavra, e não está sujeito a adaptações e nem subjetividades. No tocante a dizer, o meu jeito é esse, o outro diz, o meu jeito é esse, o outro diz, o meu pensamento é esse, o outro diz, não, mas eu entendo que é assim. Não. Paulo disse: olha, aqui só tem uma opção, só existe uma forma. E qual é? É militar legitimamente. Glória a Deus. Se você ler o capítulo 2, e o versículo 13 ao versículo 14 da Epístola aos Filipenses, abra a Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo do 13 ao 14. Eu vou pular a parte inicial para focar naquilo que nós queremos ajustar a esta linha de argumentação. Ele diz: olha, eu não alcancei aquilo ainda que eu persigo. Não sou perfeito ainda, mas eu busco cada vez mais melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Não que ainda eu haja alcançado. Mas tem uma coisa, e faço, e é que deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: olha, eu estou tão focado em alcançar esse prêmio, em seguir piamente essa vocação, em não me desviar desse objetivo, em não perder de vista esse prêmio, que sabe o que é que eu faço? Aquilo que atrapalha, eu digo: para lá. O que vem para me atrapalhar, eu digo: fica para lá. O que vem comprometer a minha carreira, eu digo: para lá. Coisas que eram relegadas ao passado, eu digo: fica para trás. As coisas velhas, para trás. Porque eu tenho a revelação de Deus, que me dá segurança com relação ao alcance do objetivo para o qual eu fui chamado. E eu quero persegui-lo, e eu não quero deixar que nada me atrapalhe essa caminhada. Está dizendo o seguinte: olha, eu estou olhando, eu estou vendo, eu estou vendo o que é que está diante de mim, eu estou vendo. Uma vez ele aliou várias coisas, não é? Que poderiam se constituir num obstáculo, no embaraço a essa caminhada. Se você ler o capítulo 9 de Romanos, ele ali inclusive a relação que ele tinha com os
os nacionais, com os autóctones, né? Também com os da religião. E ele disse: olha, eu poderia até atentar para aquilo que eu era, para o prestígio que eu tinha, para a fama que eu tinha, para a autoridade que eu tinha. Mas não. Eu recebi coisa melhor da parte do Senhor. Deus me deu coisa melhor. E era tão firme essa convicção que ele chegou a dizer: há um auxílio de Deus para a minha vida. Há um auxílio de Deus para a tua vida. E ele declara: se Deus é por nós, quem tentará acusação contra os remidos, contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Estou falando do capítulo 8, versículo 31 e seguintes da Epístola aos Romanos. E quem nos Cristo que nos justifica, não é? Quem nos separará do amor de Deus? Ele alinha uma série de situações que são adversas à nossa caminhada. A tribulação? Diga não. A angústia? A fome? A nudez? A perseguição? O perigo? A espada? Ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe o que ele está dizendo? Essas coisas são ruins, nos trazem algumas dificuldades. Essas coisas produzem sofrimento. Essas coisas nos entristecem muitas vezes. Mas eu quero dizer a vocês que a nossa convicção e a nossa união com Jesus é tão grande que nada tem o condão, nada tem o poder, nada tem o vigor, nada tem a força de nos tirar dessa relação que nós temos com Jesus. Você pensa assim? Você pensa assim? Está feliz com Jesus? Está convicto do seu relacionamento com Jesus? Está decidido a não deixar Jesus por nada? Está determinado para que o embaraço não venha trazer nenhuma dificuldade à sua carreira espiritual? Mas aí adiante ele diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem os anjos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele estava dizendo: olha, com Jesus eu vou até o fim, custe o que custar, mas eu estou tão abraçado e tão envolvido com meu Salvador, que não tem embaraço no mundo que vá tirar ou que vá tisnar essa comunhão que eu tenho com Ele. Por isso ele chegou a dizer que para ele o viver era 1:21 de Filipenses. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Ele está dizendo assim: com Jesus, vivo ou morto, está tudo bem. Se tiver vivo, com Jesus. Se tiver morto, melhor ainda. Porque um dia ele disse assim: olha, eu desejo partir, porque isso é melhor, isso é muito melhor para mim.
Se eu já tivesse com ele, naquele lugar que ele me mostrou, que aos homens não é lícito mostrar aquilo ali, mas eu vi, como eu desejo estar naquele lugar. Mas, isso, olha, por causa da missão que eu recebi, convém que julgo que ainda deve ficar um pouco. Mas o meu desejo é estar lá com ele. Glória a Deus. Então, todos aqueles que servem a Jesus, meus amados irmãos, ele tem um objetivo, a ser perseguido. E deve ter cuidado para que nada se constitua no obstáculo a essa caminhada, a essa trajetória. E muitas coisas se constituem como verdadeiros embaraços, que podem realmente trazer dificuldades para as nossas vidas, não é? Como o embaraço do engano das riquezas, as ambições e os deleites desta vida. São muitas as coisas que surgem diante de nós e que se opõem à nossa caminhada e que podem sufocar a nossa fé se não formos diligentes no cuidado de nos desviarmos de cada uma delas. As opções não faltam, as oferendas não faltam, as ofertas são aí aos montões. É ou não é? Jesus chegou a dizer, olha, tenha cuidado, para que os espinhos não sufoquem a sua fé. E ele falou nessas coisas que nós citamos agora, que podem realmente trazer, meus amados irmãos, algum dano à nossa caminhada espiritual. Portanto, nessa palavra, façamos uma reflexão. O que é que está acontecendo? O que é que me aprisiona? O que é que está me trazendo dificuldade? O que é que eu luto para me livrar e não consigo? O que é que eu tento, mas tento e não consigo me desvencilhar dessa coisa que traz alguma dificuldade para a minha vida? Constantemente, às vezes alguém diz, ai Jesus, eu luto, não falso da luta, mas não consigo me livrar desse problema. Já ouviu alguém dizer? Já ouviu alguém dizer? E até quando você conversa com alguém que está tosquenejando na fé, e você vai orientá-lo, dar uma palavra de estímulo, não é? Ele diz, olha irmão, ora por mim. Porque irmão, tem hora que eu juro de pé junto, que eu não vou fazer mais isso. E depois eu sou surpreendido fazendo aquilo, meu irmão. E essa reflexão é, eu estou trocando o que é eterno pelo que é temporal? Eu estou substituindo aquilo que de fato pode me trazer benefício por aqueles que por algum momento até pode me trazer um certo conforto, uma certa satisfação, mas depois produz uma ruína terrível na minha vida? Crente, meus amados irmãos, não pode andar com bagagem. Crente não pode andar, meus amados irmãos, com alguma coisa que não pode, de maneira alguma, traduzir em segurança espiritual para a sua vida. Quando a gente quer enfrentar o inimigo, a gente deixa todo o peso, tudo aquilo que incomoda, toda a bagagem para trás. Quem não se lembra de Davi? Davi, quando foi visitar os irmãos, que ele ouviu aquelas palavras desafiadoras do gigante, ele deixou a bagagem lá. E ele, vocês sabem que se apresenta de forma ousada, pronunciando palavras que não eram aquelas ouvidas pelos demais, porque todos estavam atemorizados, inclusive o rei. E quando aquelas palavras que destoavam do sentimento da maioria dos
dos soldados e que chegou ao rei, o rei o chama e ele faz aquela pequena exposição. Mas meu filho, você não vai ser bem sucedido com relação a esse gigante. Mas deixa eu dizer, são umas coisinhas. Quem confia no Senhor, meus amados irmãos, não perece antes do tempo, e nem desfalece entre as ameaças. Só o teu servo estava lá cuidando dos rebanhos, das ovelhas do teu servo, meu pai. E veio um urso, eu peguei nele, pá, matei. Veio um leão, eu peguei pela barba e matei. Aí Saul disse: rapaz, esse camarada pode até nem ter aparência. Pode até nem parecer, porque tem coisa que parece e não é. E tem coisa que não parece, e de onde você não espera é que vem alguma coisa boa. Não é? Colocaram aquele armamento, aquelas vestimentas de combatente, e quando colocou, ele disse: não, eu não tenho costume de usar isso não. Eu não preciso disso não. Eu só preciso de uma coisa: lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Ele deixou a bagagem, deixou as indumentárias, deixou tudo. Por quê? Porque para lutar em nome do Senhor, nós não podemos ter nenhum bagulho, nenhuma mala, nenhuma bagagem, nenhum resquício de coisa que não vai ajudar e que não pode de maneira alguma contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a afirmação dessa fé e dessa convicção que Deus deseja ver impresso na vida de todos aqueles que servem a Ele. Deixa a bagagem de lado. Deixa a bagagem de lado. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Então não podemos substituir as coisas que realmente são importantes e que devem prevalecer na nossa vida por aquelas coisas, meus amados irmãos, que mais atrapalham do que ajudam. O pensamento do crente, a mentalidade do crente deve estar voltada inteiramente para o alto, para o Senhor, para os céus. Se lembra do que Paulo disse? Paulo disse assim: se já ressuscitaste com Cristo, Colossenses capítulo 3, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da... Por quê? Porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora, veja que ele diz assim: cuidado com os embaraços. E quais são os embaraços? Ele diz: despojai-vos de tudo. Digam desses embaraços aí. Despojai-vos de tudo da... Eita Jesus. Capítulo 3 de Colossenses. Ninguém abriu a Bíblia, meus irmãos. Ninguém abriu a Bíblia, meus irmãos. Tenha pena desse baixinho aqui, meu irmão. Um desafio desse, se vocês me ajudarem. Jesus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E quais são esses embaraços? Diga. A prostituição é um embaraço? É um embaraço. E como é um embaraço? Todo crente deve ter cuidado com relação aos apelos da carne. Tem muita gente parando pelo caminho por causa da... E a prostituição é um embaraço. A impureza. Aquele que nos chamou é santo. E nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Deixando o apetite desordenado.
Tem gente que não é comedido. A concupiscência e a avareza. E a avareza é sinônimo de... E diz que essas coisas todas são embaraço. E por essas coisas vem a ira de Deus. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E se nessas coisas também nós antes, viu? Não é agora. Tem gente que quer trazer o antes para o agora, mas o antes fica para trás. Por quê? Porque o antes fazia parte do bojo, do repertório de ações que nada tem a ver com quem é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem é lavado pelo sangue de Jesus, prostituição é embaraço. Quem é lavado pelo sangue de Jesus, avareza é embaraço. Quem é lavado pelo sangue de Jesus, ira é embaraço. Tem gente iracundo demais, não é? Tem gente que ninguém pode nem falar e nem chegar perto dele. É um mau humor o dia inteiro. Já tem gente que alguém diz assim: eita misericórdia, lá vem fulano, né? Agora, não, irmão, não é porque tem cara feia não, porque por cara feia eu estou ruim, viu? Não é por isso não. Estou falando que são as atitudes, não é? Que já veio gente até pedir perdão a mim. Por quê, irmãos? Porque eu não ia com a sua cara. Eu disse, misericórdia. Eu não sabia que eu era tão feio assim, não é? E um dia a minha mulher disse assim: meu filho, quando você estiver no púlpito, faça uma carinha mais bonita. Eu disse: até tu, Marta. Até tu. E o pior, irmão, é que eu fiz um bocado de caricatura na frente do espelho para ver como é que eu ficava mais bonito, sabe? Aí quando eu terminei, eu disse: Marta, não tem jeito não. Eu disse: por quê? Porque eu sou feio, Marta. Isso é feio, é problema, Marta. Não é? Mas a pessoa, irmão, não gostar de outro, não ir por causa da cara dele. Tem tanta gente que é assim, ó. E corra dele. Corra dele. Eu trabalhei com um camarada que ele faz, quando a pessoa passava de longe, ele fazia uma alegria, irmãos. Mas só quem estava perto dele é que escutava o que é que ele dizia. Hein? Glória a Deus. Então despojai-vos de tudo, diga, da ira, da contenda, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa boca, e não mintais. Crente que anda na mentira, anda embaraçado e corre enroscado. Falar a verdade um com os outros. E ele disse: e por quê? Isso é porque você já foi vestido de uma nova roupagem. Jesus deu uma vestimenta nova para você. Jesus deu roupa nova para você. Ele tirou a roupa velha, a vestimenta velha. Ele jogou lá atrás. Agora, meu filho, eu vou dar vestes de santidade para você. Esse que se renova para o conhecimento daquele que o criou. Tem mais uma coisa. Nesse conjunto, eles não têm, nesse diapasão, digo, eles não têm melhor, não tem menor, não tem mais especial, não tem mais importante, menos importante. Quem tem mais evidência, quem tem menos evidência, quem tem mais notabilidade, quem tem menos notabilidade. Esse não. Olha, aqui não tem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre. Esse, mas Cristo é tudo em todos. Você tem Jesus, você tem Jesus, você tem Jesus, você tem Jesus. Nós temos Jesus. E quem tem Jesus é tratado por Jesus do mesmo jeito e é recebido por Deus como novas criaturas, criados segundo a sua imagem.
Glória a Deus. Nós, meus amados irmãos, nós só temos um único destino. Nós só temos um único alvo. Agora, os embaraços são muitos. Ajustando isso às palavras do Senhor Jesus Cristo, com as palavras de Paulo, ele diz que uma grande e eficaz porta se me abriu, mas os adversários são muitos. Nós só temos uma opção: ser santo, agradar a Deus. Agora, para ser ímpio e desobediente e andar errado, as opções são muitas. São muitas as opções, não é? Você tem o capítulo 16, o versículo 9 da primeira epístola aos Coríntios. Há muitas ofertas no caminho largo, mas o melhor está no acesso à porta estreita. Foi o que disse o Senhor Jesus no capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14. Invariavelmente, meus irmãos, os embaraços surgem quando nós não aprendemos a dar valor exato às coisas que realmente são importantes. E os embaraços, eles não vêm assim, como uma coisa acabada, pronta, não. Às vezes é sorrateiro, não é? Você teme a Deus, você é crente, não é? E você às vezes escuta alguma coisa e diz, Jesus. E alguém diz, sangue de Jesus, não é? Mas tem outros que começam a namorar com aquilo ali, é um olhar para aqui, é um olhar para lá, é um piscado de olho, é uma satisfação, e fica alternando entre o medo e a atração. E aí começa a perder o desejo de estar na casa do Senhor. Perde o prazer de estar na igreja. Para ir à igreja é preciso alguém empurrar ele. É preciso alguma conveniência. Às vezes vai para dar satisfação a alguém. E é seletivo, não é? Eu só vou na ceia. E assim mesmo, se na ceia não tiver outro compromisso. Tem oração. Não. Domingo eu vou. Mas se domingo tiver uma programação de televisão, de esporte ou de alguma coisa que seja importante para ele, ele deixa o domingo também. Sem embaraço. Embaraço. E às vezes quando vem para a igreja, quanto é que está? Tu sabe aí quanto é que está o jogo aí? Diz aí, no telefone, ó. Mas no telefone aqui, ó. Pega no telefone aqui, não é? Quando tem jogo da seleção, ele fica, meu Deus. E às vezes fica olhando para o que está lá fora, né? Algo que está lá fora faz. São embaraços, irmãos. São embaraços, irmão. São embaraços, irmão. É o capítulo da novela que não... Amanhã que vai estar bom. Um dia eu estava lendo um jornal e disse... Amanhã... Você sabe quem foi que matou não sei quem? Eu disse, o cão. Porque a especialidade dele não é matar, não é? É o cão que vai matar, irmãos. E tem gente que se embaraça com essas coisas. Tem gente que se atrapalha com essas coisas. Há muitas ofertas por aí afora, meus irmãos. Não é? Então essas coisas estimulam o crente a uma vida de crescimento, de progressão espiritual. Ele vai ficando nanico, vai ficando morto, perde o vigor, não tem mais prazer de estar na casa do Senhor, não tem mais prazer de dizer, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perde esse prazer, perde o prazer de que disse o salmista,
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. E era tão grande o prazer que ele observava os feitos da natureza, para dizer: olha, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Senhor dos exércitos, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Estou citando o Salmo 84, né? E se não bastasse, ele ainda diz assim: eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar as tendas da impiedade. Ele está dizendo: eu não troco o estar na casa do meu Deus por nada que possa estar aí acontecendo, por mais importante que seja. Não tem mais importância do que eu estar na presença do meu Deus, na sua casa, louvando e exaltando e engrandecendo o nome daquele que me salvou, que me remiu, que me sujeta e que me preparou um lugar para eu estar com Ele eternamente. Os embaraços começam com aquelas desculpas, não é? E com a substituição do que é realmente importante pelo que não é de muito valor ou de pequeno valor. Mas Jesus disse que quem o serve com segurança e convicção, ele dá prioridade às coisas do reino de Deus. Buscai primeiro o reino e a sua, e o que mais? Esse assim, homem, mulher, me busque, me sirva, me tenha como o que é mais importante para a sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: eu vou cuidar de você se você tiver tempo para mim. Se você dispensar tempo para mim, eu vou dispensar tempo para cuidar de você. Pode ficar certo disso. Quem disse foi Jesus. E eu confio nas palavras de Jesus. Você pode se desencantar, você pode se frustrar, você pode se decepcionar com quem quer que seja, mas com Jesus não. O que Jesus diz que vai fazer, Ele vai fazer na sua vida. Negligenciando a oração é outro embaraço. Todos nós sabemos a importância da oração, meus irmãos. Mas parece que muita gente, aqui não, os que estão aqui gostam da palavra, gostam da oração também, não é? Mas negligencia a oração. Se for um trabalho de festa, tem que chegar cedo, às 5, senão não tem lugar mais para mim. Mas quando é a oração, Jesus, o dirigente fica, não é? Manda teus servos, desperta teus servos, Jesus. Jesus, eu estou aqui sozinho, tem mais 2 ou 3 irmãos aí. Jesus, Espírito Santo, vai lá, incomoda ele, Espírito Santo, incomoda, não é? E deixar de orar, meus irmãos, é abrir a porta para os embaraços chegar de enxurrada. De enxurrada. Quando você negligencia a oração, você está abrindo a porta para os problemas começarem a acontecer. E tomara que aconteça mesmo para você despertar, viu? Desculpe. É só uma colocação aqui mal ajustada, né? Jesus falou sobre a importância de orar. Ninguém disse nada. De orar. E nunca desfalecer. Então, devemos orar sazonalmente, por um lapso de tempo. Quando a necessidade surge, quando eu preciso de uma vitória. É assim? Não. Orando em
todo o tempo. Paulo diz, eu citei o capítulo 18, versículo 1 de São Lucas, no capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, orai sem... É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, trabalhando, andando, viajando, orando todo o tempo. Aí está o segredo de uma vida espiritual vitoriosa. Jesus nos deu exemplo não só pelas palavras, mas como ele as praticou, as exerceu. A cabeça, o início do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o escritor, o sábio, o médico amado, disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu quero dizer para você o que Jesus não só fez, mas como começou a ensinar. Jesus falou com autoridade porque ele falava e fazia e ensinava. E ele foi um exímio adorador. Foi alguém que se entregou à oração em todo o seu ministério. E orava tanto que chegou o momento em que ele, já às portas de se oferecer em sacrifício por toda a humanidade, orou tão intensamente que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Mas eu quero terminar por causa do horário. O outro embaraço é o fastio pela palavra. Tem gente, meus irmãos, que passa 24 horas com o celular. Mas são tão viciados em celular, que às vezes eu vejo alguém andando pela rua, não olha nem para onde está andando, de tão dependente do celular, mas não tem dependência da palavra. Não dão tempo para a palavra. Tem gente que está reproduzindo um período obscuro da história de Israel, em que Deus toma o profeta e diz assim, sabe, eles têm fastio pela minha palavra, eles não querem ouvir a minha palavra, eles acham a minha palavra uma coisa desagradável, não tem desejo, não nutrem nenhum anelo pela minha palavra. E tem gente, irmãos, que perdeu o prazer de ler a Bíblia. Ele lê a Bíblia apenas quando é citado na igreja ou alguém manda ele abrir a Bíblia. Mas em casa, a Bíblia fica lá o tempo todinho. Talvez lá no Salmo 91, no Salmo 46. Mas a Bíblia, meus amados irmãos, não é amuleto não. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos nos alimentar dela de dia e de noite. Quer ter uma vida de sucesso? Oração. E aí vem o jejum também. Foi que eu disse mais? Foi que eu disse mais? Não, está na casa do Senhor, não é? E desejo pela palavra. Olhe, quem usa essas armas, Deus faz a sua vida uma vida frutífera. Torna a sua vida uma vida frutífera. Não é? Quando você não perde, quando você tem apetite pela palavra, você está construindo o caminho de uma vida espiritual bem-sucedida. Bem-sucedida. Não é? Não tenha fastio pela palavra. Não faça feito os israelenses. Quando pediram pão, Deus mandou o maná. No princípio o maná tinha gosto de... Eita, alguém falou aí, mas falou tão... Tinha gosto de mel. Êxodo capítulo 16, versículo 31. Mais adiante, eles começam a reclamar do maná. E já não tinha mais gosto de mel, tinha gosto de azeite. Agora queriam carne. Tem gente que começa até assim, né? Ele ama a palavra, mas depois ele começa a perder apetite pela palavra. Números capítulo 11, versículo 4 e 6 e o versículo 8 também do capítulo 11. Mas deixe-me dizer, quando Deus comissionou Josué para
para suceder Moisés, Deus disse que ia fazer tudo que tinha feito com Moisés na vida de Josué. E Deus disse assim: eu não vou deixar você, não vou desamparar você. Onde você colocar a planta do seu pé, eu vou abençoar, eu vou confirmar a palavra que eu disse. Você vai introduzir esse povo na terra que eu prometi, que eu jurei aos filhos de Israel. Agora tem uma coisa, Josué, capítulo 1 de Josué. Vamos ler o capítulo 1 todinho depois. Tenha cuidado para você observar tudo que o meu servo Moisés disse na lei. Olhe, não se desvie nem para quê? Prudentemente te conduzas por onde quer que tu fores, mas era guardando a palavra. Mas a dele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, nela medita somente 2 vezes por dia, de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E sabe, Josué, é assim que tu farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Agora deixa eu te dizer uma promessa. Eu não te mandei? Não pasme nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. O salmista disse: bem-aventurado é o varão que não anda o conselho, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda dos, antes tem o seu prazer, e na lei do Senhor. Aí veja a bênção de Deus: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não murcham, fica sempre verde, e tudo quanto fizer prosperará. Jesus falou para a igreja em Filadélfia, que é sinônimo de crente que ama a Deus e guarda a sua palavra. Ele disse assim: assim diz aquele que tem, diz o que é verdadeiro. Se eu sei as tuas obras, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem gente que é assim, meus irmãos. Às vezes você não vê ele com muitas manifestações efusivas que chamem a atenção. Agora tem uma coisa: ninguém arranca a convicção que ele tem, ninguém arranca o temor que ele tem pela palavra do Senhor e o cuidado em guardá-la. Era assim a igreja de Filadélfia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei do momento difícil, da hora em que vier a tribulação, para trazer danos aos que habitam na face da terra. Agora, não. O que ele diz mais? Hein? Ninguém disse, não foi? Só vou terminar com isso, pastor Samuel. Mas o capítulo 3, e o versículo diz: eis que venho, guarda o que tens, para que ninguém. E aí escuta o que ele vai dizer: ao que vencer, aos que guardarem a palavra, né? Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairão, e escreverei sobre ele o nome do meu, e o nome da cidade do meu, a nova, e também o meu
novo nome. Agora ele disse assim, olha, estará firme. Estará firme. Portanto, deixando todo o embaraço e o pecado. Quando você não tem disciplina, o pecado vai te alcançar. Quando você não é diligente, quando você não é cuidadoso, para você se desviar dessas coisas que se constituem um obstáculo, inevitavelmente você será envolvido, emaranhado pelo pecado. Mas Deus nos ajude, que nesta noite nós tenhamos, pela palavra do Senhor, ainda mais convicção do cuidado que nós precisamos ter como servos de Deus, porque fomos chamados, meus amados irmãos, para uma carreira. Essa carreira nos está proposta e nós não podemos perder o alvo. Nós precisamos continuar focado naquilo que nós queremos perseguir, olhando sobretudo para que é o autor e consumador da fé.